E aí, galerinha do segundo ano, que é o Pedro Henrique, né? Foi pedido aí nos grupos uma explicação a mais, além daqueles links que eu coloquei junto com a atividade em relação a esse conteúdo sobre trigonometria no triângulo retângulo, né? Então aqui a explicação é baseada naquilo que vocês já viram, né? É só mais um reforço. É, Alguns alunos reclamaram que não conseguiram entender e a gente vai vamos tentar sanar, né, alguma dessa dificuldade que posteriormente aconteceu, né? Então aqui, como o título do capítulo diz, né, trigonometria no triângulo retângulo. O triângulo retângulo, pessoal, é justamente aquele que nós vimos bastante no ano passado. Quem foi meu aluno no primeiro ano, quem foi aluno do primeiro ano da escola, a gente viu bastante sobre o triângulo retângulo, né? Que recebe esse nome pois um dos seus três ângulos é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, né? Que no caso aqui eu destaco, né, com essa corzinha aqui em azul, né? Então, nesse triângulo, ele não é um triângulo qualquer na matemática, ele é um triângulo especial, porque até o nome dos lados dele recebe nomes especiais, né? Que nós temos aqui a hipotenusa, né? Os dois catetos. Só que como é que identifica esses lados, quem é hipotenusa e quem é cateto em um triângulo retângulo? Algumas pessoas costumam utilizar um bizu, que eu acho que nem muitas vezes é tão legal, porque nem todas as vezes você vai conseguir a olho nu identificar o maior lado, né? Que diz que a hipotenusa é o maior lado. Com certeza é o maior lado, mas se eu não tiver uma régua e a medida foi bem aproximada, como é que eu vou identificar, né? Então a hipotenusa, a melhor maneira de identificá-la é observando. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90. Né? O ângulo de 90 aqui no nosso caso é quem? Esse ângulo aqui. Então quem é oposto a ele, o lado? O lado oposto é esse. Então por isso que ele recebe o nome de hipotenusa. Lado oposto ao ângulo de 90 graus. Os outros dois lados recebem o nome de cateto e o outro cateto, né? Ele não tem essa especialidade, minha irmã. Assim, quem é especial aqui é a bichona, né? Que a gente costuma falar, a bichona mesmo aqui do triângulo retângulo é a hipotenusa, né? Esse lado aqui oposto ao ângulo de 90, certo? Então, no primeiro ano, o estudo que nós fizemos do triângulo retângulo foi as relações métricas, né? As medidas dos lados, da hipotenusa, das projeções, né? Vocês lembram até de uma das relações que foi o que a gente chama de teorema de Pitágoras, né? Que é o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados do cateto, né? A gente viu essa relação, demonstrou pelas relações métricas do triângulo retângulo, utilizando a semelhança, né? Só que agora no segundo ano a gente vai continuar trabalhando no triângulo retângulo, porém vamos falar de outra parte, vamos falar da relação desses ângulos internos dele, né? E não sei se vocês já lembram, né, que a soma desses três ângulos internos de um triângulo qualquer, é sempre igual a 180 graus, né? Não vamos esquecer disso, porque em muitos casos vocês vão ter que relembrar. Então aqui nós temos trigonometria no triângulo retângulo, né? Trigo, né, de 3, gono de ângulo e metria de metro. Então a gente vai trabalhar aqui as medidas desses ângulos, né? As relações entre elas. E essas relações entre esses ângulos que nós vamos trabalhar aqui são o que nós vamos chamar aqui de razões trigonométricas, né? Essas razões trigonométricas no triângulo retângulo vão receber o nome aqui de seno, cosseno e tangente, certo? Então, razões, não sei se vocês já lembram, razões tem ideia de divisão, né? Ou seja, você pegar uma razão entre dois números, pegar um número e dividir por outro, né? Razão entre A e B, nessa ordem, A dividido por B. Então, essas razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, elas são dadas pela relação, né? A razão entre essas medidas aqui, entre cateto, entre hipotenusa, certo? Então aqui, ó, o seno de um ângulo, né, ele vai ser dado pela razão entre o cateto oposto, que eu chamei de CO, e a hipotenusa, a medida deles dois, né, a razão entre eles dois. O cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso de qualquer ângulo. Então, voltando aqui para o nosso triângulo do início da explicação, nós temos aqui um triângulo retângulo, né? Retângulo aqui. Temos o ângulo alfa, que eu destaquei aqui em azul. Temos o ângulo beta, que eu destaquei aqui em lilás, né? Então, essa questão aqui que fala de cateto oposto, cateto adjacente, ele vai mudar de acordo com a posição do ângulo, né? Então, pegando aqui, por exemplo, o ângulo alfa, né? Nós vamos pegar aqui seno de alfa, por exemplo. Ó, seno de alfa, né? Seno de alfa. Quem é o cateto oposto ao alfa? Quem está de frente para o alfa? É essa medida aqui, que eu coloquei de laranja aqui como sendo A. Então a medida desse cateto oposto ao alfa é A. Então fica A.
Quem é a hipotenusa do triângulo? Qual é a medida dele? Eu destaquei aqui de laranja de C. Então vai ficar A sobre C. Então, seno de alfa, A, que é a medida do cateto oposto, né, de frente a ele, sobre a hipotenusa, que é C, A sobre C. Indo aqui para o cosseno, olhando para cá. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos lá para o ângulo alfa. Cateto adjacente ao alfa. Você pode pensar, o cateto adjacente é esse aqui, o C. Mas nós não podemos esquecer que o C é quem do triângulo? O C é a hipotenusa. Então o cateto adjacente só pode ser esse aqui, né? Vizinho aqui. Ó. Então o cateto adjacente, que é a medida aqui, eu destaquei de laranja, medida B. Então ficou cateto adjacente B. E a hipotenusa do triângulo é C. B sobre C. E a última razão trigonométrica, né, que nós destacamos aqui, que é a tangente, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cateto oposto ao ângulo alfa, nós sabemos que é quem? A, cateto adjacente B. Então, a tangente do ângulo alfa, A sobre B. Então, aqui é como se dá essas razões trigonométricas em um triângulo retângulo. Vamos ver aqui a aplicação num exemplo bem simples, tá bom? Então aqui nós temos um triângulo retângulo, né? E eu peço, calcule o seno de alfa no triângulo retângulo a seguir. Então nós temos aqui o triângulo retângulo, né? De medidas hipotenusa 10, cateto 6 e outro cateto 8. O nosso ângulo em questão aqui é o ângulo alfa. Isso que eu destaquei, pintei de vermelho, e está aí a letra grega, do alfabeto grego alfa, né? Então aqui nós vamos calcular só o seno, né? Então só o seno, vamos ter que lembrar, o seno do ângulo é o quê? Se você quiser voltar lá, mas aqui eu já destaquei, né? O seno do alfa vai ser o cateto oposto a ele sobre a hipotenusa. Aí vamos aqui, ó. Quem é o cateto oposto ao alfa? Qual é a medida dele? Gente, nós fomos aqui. A medida é 6, que é o oposto. E a hipotenusa do triângulo, você encontra o ângulo reto que está aqui, e o oposto ao ângulo reto que está aqui. A hipotenusa é 10. Então nós temos aqui que o seno do ângulo alfa, 6 sobre 10. Se você quiser, você pode simplificar essa fração, né? Dividindo o 6 e o 10 por um mesmo valor. No caso aqui, dividindo por 2, vamos obter que o seno de alfa é 3/5. Se você quiser deixar na forma dessa fração, você deixa. Se você quiser dividir, 3 dividido por 5, 0,6. Né? São as possíveis respostas desse item aqui. Estendendo mais um pouco, eu posso também calcular o cosseno dele, né? Pedi só o seno, mas vamos aproveitar aqui e calcular o cosseno. O cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente aqui é o ângulo alfa? 8, mede 8. Quem é a hipotenusa? 10. Então vamos ter aqui, ó, 8 sobre 10. Que você pode fazer da mesma maneira, né? Simplificá-la. Essa fração fica 4/5. Se você quiser escrever em decimal, 0,8. Aproveitando, vamos fazer a outra razão trigonométrica, que é a tangente. Tangente é quem? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? 6. O cateto adjacente? 8. Voltando para cá, 6 sobre 8. Né? Cateto oposto 6, cateto adjacente 8. Simplificando, podemos escrever na forma de fração em redutivo 3/4 ou na forma decimal 0,75. Então, isso aqui é uma aplicação mais básica para calcular o seno, cosseno e a tangente de um ângulo interno do triângulo retângulo. Também podemos resolver algumas situações, né, enquanto uma medida que falta no triângulo, em uma situação problema também. Vamos ver o próximo exemplo aqui. Ó. Então, o próximo exemplo tem o seguinte. Ó, sabendo que a tangente de 55 graus é igual a 1,43, determine o valor de x na figura. A figura que nós temos é um triângulo retângulo também, né? Temos o triângulo retângulo. Aqui nós temos um triângulo retângulo. Retângulo aqui o ângulo reto. Então o ângulo oposto, o lado oposto a esse ângulo reto é justamente a nossa hipotenusa, que aqui a gente não tem a medida dela, né? Só tem H aí, né? A medida que é dada na questão, na figura, é que esse cateto aqui mede x e esse cateto aqui mede 20. Então, nós só temos quem? Esse cateto que mede x e esse cateto que mede 20.
O nosso ângulo em questão aqui, esse ângulo está destacado aqui, lá em cima, ângulo de 55 graus. Então nós vamos trabalhar a partir dele. Ó, esse X é quem? Do ângulo de 55. Esse lado é o cateto oposto, né? Está de frente para cá, cateto oposto. E esse 20, olha, esse 20 é adjacente. Porque aqui é hipotenusa, não pode ser adjacente, isso aqui é hipotenusa, né? Por quê? Ângulo oposto ao ângulo de 90. Então, nós temos o cateto oposto, que é X, mede X, é a medida que é o que nós queremos saber na questão, e o cateto adjacente mede 20. Então, aqui a questão já dá um direcionamento do que você vai utilizar, porque ela já dá a tangente aqui do ângulo, né? Então, aqui ela a questão bem direta, nós vamos trabalhar com a tangente. Se vocês não tiverem lembrado lá com a músicazinha do vídeo, né? Mas a tangente de um ângulo qualquer é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Então nós vamos ter aqui, ó, no nosso triângulo, nós vamos trabalhar com a tangente de 55 graus. Então, uma tangente de 55 graus. Quem é o cateto oposto aos 55 graus aqui? A medida dele é x, né? O cateto oposto é x. Quem é o cateto adjacente aqui nesse triângulo, desse ângulo de 55? 20. Então, x sobre 20. Lá na questão, no enunciado da questão, nós vimos o quê? Que essa tangente de 55 é dado um valor. Que é quanto? 1,43, desculpe. 1,43. Então, esse x sobre 20, ele é igual a tangente, que é, no caso que ele é dada, que é 1,43. Então, aqui, ó, você vai pegar essa igualdade aqui, né? Essa proporção aqui. X sobre 20 igual a 1,43, né? E nós podemos chamar aqui, a gente chama de multiplicar cruzando, tem mais bonito chamado multiplicar o meu pelos extremos, né? Que é multiplicar em forma de x assim, ó. Né? Aqui não tem nada mais o denominador que fosse 1, né? Você vai fazer x vezes 1, x, né? 20 vezes 1,43, né? Você vai multiplicar 1,43 vezes 20. Se quiser fazer aqui a parte, faça.